Salve, galera! Segundo tempo da nossa aula de hoje de Biologia para vocês da segunda série do ensino médio. Bom dia! 21/9, a gente está conversando com vocês sobre organização dos seres vivos, tá? A gente primeiro deu a ideia para vocês de como funciona a classificação biológica. Essa classificação biológica funciona de que forma, galera? Pensa aqui comigo. Bases filogenéticas, origem evolutiva, tá? Tem que ter padrão de similaridade, padrão de parentesco, beleza? Quando a gente pensa nessa perspectiva de padrão de parentesco, tá? Qual é a hipótese aceita? Quando a gente junta os grupinhos, é que cada grupinho que a gente apresentou para vocês, é que eles apresentem um único ancestral comum, todos, tá? Cada grupinho que a gente junta tem que ter todos os representantes um ancestral comum. Então, os grupos que a gente apresentou para vocês são grupos monofiléticos, beleza? Professor, posso agrupar um com o outro? Pode. Aí tem outros tipos de classificações, tá? Em geral, a gente trabalha com grupos monofiléticos, porque tem essa base de origem evolutiva. Às vezes, a gente vai trazer aqui para vocês, no ensino médio, grupos que não são monofiléticos, pela didática. Por exemplo, lá no grupo das plantas, tá? Tem grupos que a gente trabalha aqui no ensino médio, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, como, por exemplo, o grupo das briófitas, tá? É um grupo de plantas avascularizadas, tá? Isso é um grupo monofilético? Não é, tá? Não é, porque a gente tem vários representantes, tá? Aí sim, é cada grupinho diferente desse grupo maior chamado de briófitas é que seriam grupos monofiléticos por si só, mas eles juntando não são necessariamente um grupo monofilético. Tem que fazer uma análise o quê? Origem evolutiva, molecular. Lembra lá quando eu mostrei para vocês que grupos de organismos vivos que têm células procarióticas, como o grupo das bactérias e o grupo das arqueias, não fazem parte do mesmo grupo taxonômico, tá? São de grupos, têm morfologia parecida, mas estão distantes, tá? Inclusive, o grupo das arqueias é mais próximo do grupo das eucariontes, tá? Grupo eucária, tá? Do que do próprio grupo bactéria, mesmo apresentando uma célula parecida morfologicamente. Então, o que que conta? Parentesco evolutivo, análise molecular, história da vida, análise de ancestrais, certo? Desenvolvimento embrionário. Então, todos esses padrões vão sendo fechados para poder elucidar, né? Ou solucionar aí problemas ligados à taxonomia. Os principais grupos que a gente apresenta tá lá no grupo que a gente já conhece como reficofage. Reino, filo, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? De reino, menos parentesco evolutivo, para espécie, maior parentesco evolutivo. O que é que faz a gente colocar um grupo, indivíduos, representantes, dentro de uma mesma espécie? Bora lá falar disso agora. Tá aí na tela para vocês? Organizando a diversidade dos seres vivos. O que é que me faz colocar indivíduos dentro da mesma espécie? Eu tenho que entender o próprio conceito de espécie, tá? Sob o ponto de vista biológico, espécie é um grupo natural constituído pelo conjunto de populações de indivíduos, tá? Com o mesmo fundo genético. São morfologicamente semelhantes, podem cruzar-se entre si, real ou virtualmente. Online, professor? Não, galera, tá? Esse virtualmente aqui, eu vou já explicar para vocês sobre essa perspectiva. Mas a gente já teve essa conversa sobre evolução, tá? A gente já conversou sobre essa espécie quando a gente estava falando sobre evolução, tá? Eu estava falando para vocês sobre processo de especiação, de surgimento de novas espécies, tá? Virtualmente é quando não é diretamente. Pode ser que a gente faça uma fertilização in vitro, por exemplo. Beleza? Então, não foi através de um coito sexual, tá?
Mas pode ser também que seja o seguinte: o Joãozinho com a Mariazinha tem um filho. A Cláudia com o Pedro tem outro filho. Então, os filhos desses 4 vão se cruzar, vão se reproduzir e vão ter descendentes. Teve filho? Ok, beleza. Isso é uma resposta. Teve filho fértil? Aí é a nossa resposta que a gente quer. Não basta ser geneticamente parecido, não basta ser morfologicamente parecido, às vezes nem tanto, mas principalmente conseguir se reproduzir gerando descendentes férteis. Lá nas aulas de evolução, eu trouxe para vocês aquela ideia. Por exemplo, um cachorro Rottweiler e um Pinscher são da mesma espécie? Morfologicamente falando, eles têm estruturas corpóreas muito diferentes. Não é isso que a gente teve essa ideia? Rottweiler é um cachorro grandão, de alto porte, cão de guarda das casas. Pinscher, aquele cachorro danadinho, pequenininho. Talvez os cachorros mais encrenqueiros que a gente tem, das raças de cachorro. Mas é pequenininho. Morfologicamente falando, não dá para cruzar, professor. Por quê? Porque um é grandão, o outro é pequenininho. De fato, não dá. Se morfologicamente não dá para cruzar, aí você vai dizer assim, ó, aí, ó, não são da mesma espécie, não. Certo? Errado. Porque entra essa reprodução que a gente chama de reprodução virtual. Aí, o Rottweiler vai cruzar com o vira-lata caramelo, certo? Que já é de médio porte. Certo? Quando eles cruzarem, vão ter um filhinho e é fértil. Por quê? Porque é da mesma espécie. O Pinscher vai cruzar, não sei, com um Poodle médio, certo? Pequeno médio é maior do que o Pinscher, mas ali dá certo para cruzar. Tem uma dificuldadezinha ali, mas consegue. Vão ter um filhotezinho, certo? Aí vamos nós. O filhote, a mistura do Rottweiler com vira-lata caramelo, é um filhote, é um filho, né? Vai crescer, vai se desenvolver, é fértil, vai entrar na maturidade sexual dele. O outro filhote lá, fruto do cruzamento do Poodle pequenininho com o Pinscher, também vai nascer, vai crescer, vai chegar na maturidade sexual e vai poder se reproduzir. Então, esses 2 filhotes aí, que agora não vão ser mais filhotes, né, vão estar na maturidade sexual, vão conseguir se reproduzir, gerando um terceiro, né, na verdade, um 7º, né, participante, tá? E também é fértil. Então, isso a gente chama de reprodução virtual. O Rottweiler com o Pinscher geraram descendentes de forma virtual, tá? Não foi direta, não foi no coito de um com o outro, mas foram seus descendentes, que também são férteis, deram origem a um outro elemento que também é fértil. Então, nesse caso, a gente consegue entender que todos os cachorros domésticos são indivíduos da mesma espécie. Espécie é esse marco, bem aí. Reproduzir e gerar descendente fértil. A gente já conversou sobre isso lá nas aulas de especiação. Tá na tela para vocês? Tá aí, ó. Originando descendentes férteis. Isso aqui é a palavrinha mágica. Por que a fertilidade é importante, galera? Para manter o fluxo genético. Manter a hereditariedade, continuar passando essa informação adiante. Ok? Esse exemplo aqui eu já coloquei nessa sala, nessa aula, mas eu volto a resgatar com vocês. Tá lá, ó. De um lado nós temos um jumento, asno, o jegue. Do outro, cavalo ou a égua, tá? Cavalo é o macho, a égua é fêmea. São espécies diferentes.
diferentes. Morfologicamente vocês veem. Dá para se reproduzir, professor? Dá para se reproduzir. Geram descendentes? Gera descendente, gera filho. Mas não são filhos férteis. Eles são o que a gente chama de híbrido. Isso aqui é ficção, tá? Essa imagem aqui é ficção. É como se eu tivesse misturado um ser humano. Isso aqui não existe, é só pra gente ter uma ideia. Se a gente misturasse uma espécie com outra, se eu misturasse a espécie humana com a espécie de cachorro, isso na prática não existe, pelo amor de Deus, galera. Animais que nascem de cruzamento de espécies diferentes são chamados de animais híbridos. Certo? Aqueles que nascem do cruzamento entre dois seres da mesma espécie, mas de gêneros diferentes. Tá aí mostrando para vocês. O tal do jumento e da égua, quando eles cruzam, eles geram a mula ou o burro. E esses dois aqui são chamados híbridos. Ok. De novo. Cavalo com a jumenta agora vai gerar o bardoto ou a bardota. Beleza? Observa aqui, galera. Eu passei aqui rápido porque eu sei que eu já trabalhei esse tema com vocês lá nas aulas de evolução. Porque esses conteúdos, galera, estão conectados. Tá? Então não é um conteúdo muito afastado do outro. Eu trabalhei, salvo engano, nesse semestre, não tenho certeza se foi nesse semestre, mas tem pouco tempo, tá? Mas tá aí, ó, se você prestar atenção aqui, ó, são espécies diferentes. Claramente, morfologicamente, são diferentes, tá? Jumento do cavalo é diferente. Mas aí o que que acontece? Observa que aqui embaixo, olha só esse nomezinho aqui, ó. Jumento, asno, jegue. São nomes diferentes. Para identificar uma mesma espécie. Uma espécie. Jumento, asno ou jegue são nomes diferentes para determinar uma mesma espécie. Por que a gente muda esses nomes? Por conta das palavras mudam mesmo, galera. Regionalismo. Aqui são processos da própria linguagem. Então, tá falando da onde? Tá falando do Nordeste, tá falando do Piauí, tá falando do Sul do Brasil, tá? Onde é que tu tá assistindo essa aula, cara? Comenta aí pra mim no chat que eu quero saber, tá? Tem muita gente que tá assistindo essa aula que não é do Piauí, vai chamar diferente. Tem gente que vai chamar de asno, tem gente que acha que jegue é diferente. Cara, na prática, tá? O que a gente reconhece é a espécie científica, tá? Por isso a gente precisa ter um chamado nomenclatura científica. Para que ela serve? Para padronizar esses nomes. Aí tu imagina aqui, ó, cavalo em português é cavalo. Beleza, cavalo, a gente no Brasil inteiro é cavalo, não muda, tá? A égua, popularmente todo mundo conhece. A égua é a fêmea do cavalo, beleza, tá? Mas quando tu chega lá nos Estados Unidos, tu não vai falar cavalo, eles não vão entender, porque é outro nome. Lá é horse, é outro, é inglês. Porém, quando a gente pensa na nomenclatura científica, aí não, meu amigo. Na nomenclatura científica, ela é reconhecida internacionalmente. Se você chegar lá, ecuscabalos, serve no Brasil, serve na França, serve no Japão, serve na Rússia. Todo mundo é a mesma espécie científica. Tá aí. Nomenclatura científica, para que ela serve? Para facilitar a comunicação científica, os biólogos adotaram uma regra, na verdade, várias regras, tá, galera? Através de um acordo internacional, permitindo assim que cada ser vivo tivesse um único nome e pudesse ser usado em todo o mundo. A nomenclatura científica, ela serve para classificar, dar os nomes científicos em todos os grupos taxonômicos. Veja bem, tá? Então, todos os grupos taxonômicos. De domínio até espécie é o mesmo nome em qualquer lugar do planeta. Aí tu imagina aqui, tu pensa aqui comigo. Qual idioma eles escolheram? Será que seria justo escolher a língua portuguesa?
Será que seria justo escolher a língua inglesa? No caso da língua, da nomenclatura científica, as regras, entre essas regras, eles vão escolher um idioma padrão, tá? Particularmente, eles escolheram um idioma que não é um idioma ativo no momento, tá? A gente chama até de língua morta, né? É o latim. Latim, professor. Por que eles escolheram a língua morta, tá? Porque a língua, quando ela é viva, ela está em constante movimento e modificação. A língua portuguesa passa por isso e ela vivencia esses processos. Por exemplo, alguns anos atrás, no alfabeto da língua portuguesa, a gente não tinha K, L, a gente não tinha K, W e Y. Da língua portuguesa aqui do Brasil, a gente não tinha essas letras. Hoje a gente tem, né? Alguns anos atrás, algumas regras da língua portuguesa foram mudadas, né? Regras de hífens, a gente tinha um sinal gráfico chamado trema, a gente não tem mais, tá? Então, algumas regras gramaticais mudam, certo? Assim como o uso desse idioma muda. E isso válido não só para a língua portuguesa, mas para o inglês, para o francês, para o mandarim e por aí vai indo. Certo? A língua está viva, as pessoas estão usando ela, essa língua serve à sua população e se modifica. Latim não. Latim, ela não é uma língua que está sendo utilizada por padrões. Portanto, a gente mantém essa nomenclatura utilizando o latim. É só a biologia que faz isso, professor? Não, não é. Os operadores do direito também, né, os juízes, advogados, promotores, utilizam muitas expressões do latim também. Por quê? Porque por mais que a lei ela seja do país, ou de um estado, ou do município, são padrões, são princípios do direito que são comuns no mundo inteiro, certo? Habeas corpus, por exemplo, né? É um processo de poder solicitar a liberdade de alguém que foi preso sem averiguar se de fato ele é culpado ou inocente daquele processo, certo? Então, existem regras para isso. Habeas corpus, né? É um processo ligado justamente a essa diligência de dar liberdade, um direito humano, padrão e no mundo inteiro, certo? Tá lá. Nos Estados Unidos também se fala isso, na França também se fala isso. Então, a gente meio que utiliza esse padrão. O foco da aula de hoje é biologia, não é direito, mas só para vocês terem uma ideia de que sim, lá no direito, eles também vão ter essa utilização, né? o buscado termos do latim para poder empregar no seu processo. Ah, professor, eu queria nomear. Eu descobri uma espécie nova, né? Então, é uma espécie que não foi classificada em nenhum grupo, beleza. Tá? E eu queria dar um nome para ela. Ok. E eu queria dar um nome para ela de alguma personalidade que eu idolatro, que eu falo, nossa, esse grande cientista, queria dar o nome do Einstein. Posso? Teoricamente, pode, né? Você que está identificando. É você que está descobrindo essa espécie nova. Você fez estudos e provou que ela é diferente de todas as outras. Então, pronto. Vai lá. Você tem essa autoridade de poder dar um nome para as pessoas, o nome para aquela espécie. Só que, galera, o que acontece, tá? Quando a gente vai fazer essa classificação, essa nomenclatura de uma espécie nova, a gente não chama isso de classificação, a gente chama isso de identificação. Quando a gente faz esse processo, o que acontece? A gente precisa latinizar as palavras, tá? Aí, recentemente, deve ter uns 2, 3 anos, que descobriram a aranha nova e foram dar. O cientista era muito fã da Pablo Vittar, teve que latinizar, né? Pablus Vitaris, né? Foi uma cor do tipo, se eu não me engano. Dá um Google aí, pesquisa aí e tem, tá? Então, o pessoal dá nome, né? Normalmente, aproveitam esse momento para valorizar um grande cientista, né? Pode dar o nome do Einstein, por exemplo, ou um grande cientista da área. Às vezes é do artista, né? De um artista famoso aí. Mas a ideia é que esses nomes eles tenham
sejam latinizados. Existe técnica para latinizar palavras. E aí, às vezes, é alguma característica, a gente pega uma planta, né, e recebe o nome de não sei o que, glabra, né? Por que esse glabra? Porque não tem pelos, né? Então, você vai começando é pluméria rubra, né? Porque ela é vermelha. Pluméria alba, porque a flor é branca. Então, você vai começando a observar que alguns nomes vão ter a ver com as características morfológicas, com as características padrões, utilizando palavras em latim, né? O que é branco em latim? Albo, né? O que é vermelho ou corado em latim? Rubro. Então, esses nomes vão aparecer. Tá? O variegata, né, por exemplo, tem grande variedade, tem cor, né, plasticidade diferente, certo? Então a gente vai apresentando alguns desses nomes. Vocês vão começar a observar que alguns nomes meio que são parecidos uns com os outros por conta das suas características morfológicas também. A atribuição de nomes científicos a espécies deve respeitar um código que desempenha a mesma função da gramática de uma língua. Qualquer taxonomista que queira atribuir um novo nome deve seguir as regras do Código Internacional de Nomenclatura Biológica. Devido às particularidades, alguns organismos existem regras distintas para animais em animais, plantas e bactérias, tá? A gente vai trazer para vocês as características gerais, tá? E isso acaba sendo parecido para plantas e animais, tá? Basicamente, para a espécie, sempre você vai ver um nome em latim. Deixei as regras aqui? Não. Sempre vai ser um nome latim, em latim. Certo? Em espécie, sempre vai ser um nome duplo. Onde a gente vai apresentar o primeiro, que a gente chama de epíteto, referente ao gênero, certo? E o segundo, o epíteto específico, certo? E aí a gente junta, tá? Canis lupus, certo? Beleza? Sempre a gente vai ter isso. Outra regra importante que a gente precisa ter é que, como esse nome está em outro idioma, tá? Ele precisa ser destacado. E como é que ele vai estar destacado no nosso texto, professor? Ele vai estar escrito em itálico ou sublinhado. Quando a gente escreve à mão, certo? Ou ele vai estar em itálico, ou ele vai estar sublinhado. Aí tá aí para vocês duas espécies que a gente tem, uma espécie de lobo e outra espécie de coiote, tá? Hoje em dia já tem uma outra leitura para o coiote, já tem um novo nome, tá? Coiote pertence também à mesma espécie do cão do lobo, tá? E aí ele pertence a outra subespécie, tá? No caso da espécie do cachorro, para quem não sabe, a espécie do cachorro é o cachorro, tá? A espécie dele também é Canis lupus. Observe que para mim fica difícil escrever à mão e dizer que esse nome está em destaque. O que a gente faz? A gente bota sublinha Canis lupus, tá? Só que no caso do cachorro, a gente tem uma separação. É claramente o grupo dos lobos é diferente do grupo dos cachorros domésticos. Aí ele pertence ao que a gente chama de subespécie. Canis lupus familiares, porque aqui no caso é uma subespécie. É um grupo taxonômico menor, inferior ao grupo taxonômico dos lobos, tá? Porém, pertence à mesma espécie, tá? No caso do coiote, também hoje já se descobriu que o coiote
pertence à mesma espécie também. Tem até uma questão do Enem que retrata essa ideia de que essas espécies são distintas. Elas estavam em lugares muito distantes dentro do bioma, tá? E quando elas se reaproximaram, foram cruzar e o que aconteceu? Gerou descendente fértil. Se mantém na mesma espécie os grupos que conseguem se reproduzir gerando descendentes férteis. Enquanto o fluxo gênico se mantém, melhor. Certo? Eu não entendi, Marivânia. Para separar os nomes canina do grupo das caninas, eu não entendi isso, tá? Não entendi. Seguinte, ó, tá aqui, ó, para vocês, ó, o que a gente tem aqui importante. Eu vou apagar aqui só o que tá em cima da imagem. Entre as várias regras que a gente faz para nomear espécie, tá? Nomenclatura científica, tá aqui, ó, de novo, ó. Eu vou utilizar um Código Internacional de Nomenclatura Biológica, tá? O Código Internacional de Nomenclatura Biológica me diz, por exemplo, que só tem um nome no mundo inteiro. Outro dia eu entrei numa sala de aula e... Pronto. Eu entrei numa sala de aula e eu estava falando de um lagartinho, tá? Que é super comum aqui no Piauí. Aí eu perguntei, galera, como é o nome desse lagarto? Aí o pessoal da mesma sala de aula, da mesma cidade. Professor, eu sei, tio Assis, eu chamei, gente, o carambolo, sabe o carambolo? Alguns alunos sabiam, outros alunos não sabiam o que era um carambolo. Comenta pra mim se vocês conhecem carambolo. Aí, meu Deus, a lagartixa, sabe a lagartixa que sobe na parede? Aí, beleza. Alguns alunos entenderam. Aí um dos alunos falou assim, professor, chama de labigó. Aí, olha só, dentro da mesma sala de aula, dentro da mesma cidade, certo? Eu tinha 3 nomes diferentes. Carambolo, lagartixa, labigó, certo? Como esses lagartinhos que sobem na parede. Eu falei, poxa, o que está acontecendo aqui? Certo? Se a gente, dentro da mesma cidade, muda tanto nome, tu imagina mudando de país, nacionalidade, regionalidades, né? Então a gente tem essa ideia. Para que serve esse padrão da nomenclatura científica? Para padronizar os nomes no mundo inteiro, certo? Então, um nome só para todo mundo, ok? Segunda regra, tá? Que a gente vai ter aqui, ó, é que esse único nome vai ser em latim. Por que escolheu-se latim? Porque é uma das línguas mães, tá? De vários outros idiomas, tá? E ela não é mais uma língua utilizada, ok? Ela não é mais uma língua utilizada dentro do padrão usual, ou seja, ela não se modifica, tá? Mas professor deveria usar mais nomes científicos dos animais. E eu uso, é porque você está chegando agora. Olha lá, aqui, ó. Quase toda aula a gente bota o nome bota a imagem e eu boto embaixo o nome científico. O problema é porque se a gente bota aqui, ó, Ecos cabalos, quem que vai saber que Ecos cabalos é um cavalo? Tá? Então, a gente precisa didaticamente, né? Eu estou dentro de uma escola, eu não estou num ambiente científico. Eu gostei da tua perspectiva, Marivânia. Tá? Eu estou dentro de uma escola. Eu preciso me comunicar com o meu aluno. Tá? Eu preciso me comunicar contigo. Se tu não consegue entender que Ecos cabalos é o cavalo, tu vai ficar só, é um bicho aí. O professor tá falando de um bicho aí, eu não sei que bicho é esse, tá?
E aí, só que aí, durante as aulas, a gente coloca também a imagem e embaixo dele o nome da espécie, tá? Assim como das plantas também a gente faz essa perspectiva, tá? Lá no comecinho da aula, eu vou voltar para essa imagem. Ó. No primeiro horário, eu mostrei para vocês isso aqui, ó. Tá vendo em cima o que a gente tem? Os grupos taxonômicos que eu expliquei para vocês na aula de hoje. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Da direita para a esquerda, a gente tem menos parentesco evolutivo, mas para a direita a gente vai ter o maior parentesco evolutivo. E embaixo, observa que a gente tem o quê? O nome científico de cada grupo. Eucária é o nome científico do grupo, do domínio no qual nós estamos presentes. Reino Animalia é o nome científico do reino no qual nós, seres humanos, pertencemos. Chordata é o nome do filo do grupo taxonômico no qual nós pertencemos. Também está em latim. Mamália, olha só como é que é escrita. Mamália, a gente não chama mamífero, tá? Vocês aprenderam lá no ensino fundamental os mamíferos, aqueles animais que mamam, não é isso? Que tem glândulas mamárias, não é isso? Mas olha como é que é a escrita dele. Mamália, com 2 M's, tá? Esse é o nome científico para classe, no qual todos os mamíferos fazem parte, inclusive você. Aí tem ordem carnívora, aí dentro da carnívora entra os canídeos, que você estava comentando aqui agora, viu, Marivânia? O grupo dos caninos. Aí entram os lobos, os cachorros, os coiotes, os... agora me falhou a memória de outros grupos, tá? Isso, exatamente. Certo? E aí é onde a gente entra agora na ideia da espécie, tá? Quais são os padrões que todos esses grupos têm? É um único nome para o mundo inteiro e deve ser escrito em latim. Como a gente escreve em latim? A gente escreve em destaque. E esse destaque, a gente vai se remeter ao quê? A escrevê-lo em itálico, que é essa letrinha um pouquinho como se estivesse deitada. Olha só esse nome aqui, ó, do cavalo. Observa que cavalo não está em itálico, já ecus, a letrinha ela tá deitadinha. Isso é itálico, tá bom? Ou se eu não estou escrevendo de forma digitada, né? Itálico ou sublinhado. Ok. Regrinhas passadas, tá bom? Vou até apagar aqui para ficar mais limpo para a gente o nosso slide. O que a gente tem aqui mostrando para vocês? O único caminho que a gente tem, ó, diferente, viu, Marivânia, e os demais que estão acompanhando a aula, é o nome de espécie. Quem é que a gente coloca dentro de uma mesma espécie? Quem consegue se reproduzir gerando descendentes férteis, tá? Para a nomenclatura de espécie, a gente usa o para espécie. A gente utiliza um binômio. Bi de 2. E esses dois nomes são compostos pelo gênero a qual o grupo pertence, tá? Lembra lá, ré, fi, có, fá, gil, G é de gênero. É um grupo taxonômico mais abrangente comparado à espécie. Observa que o lobo pertence aqui ao mesmo gênero de coiote, certo? Canis, tá? Terminho científico aqui seria canis. E eu ainda digo mais, cachorro doméstico que a gente tem em nossa casa também pertence a esse gênero Canis.
Beleza? E o segundo nome, professor, significa o que a gente chama de epíteto específico, é o que diferencia o Canis lobus, né, o lupus, que é do lobo acinzentado, é esse que está na imagem, de outros possíveis lobos, tá? Tem outros lobos? Tem, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o lobo-guará, tá? Que inclusive está naquela nota de R$200. Vocês já viram a nota de R$200? Ou ainda é lenda? Porque eu ainda não vi a nota de R$200, tá? Aí essa nota de R$200, ele tem lá um lobo chamado lobo-guará. É uma espécie diferente do lobus acinzentado. Então esse lobo aqui é o lobo acinzentado. E esse lobo acinzentado é a mesma espécie do cachorro doméstico. É a mesma espécie. Tá aqui, ó. Canis lupus familiaris. Observa que o nome da espécie é um binômio, tem só 2. Se eu ver esse terceiro nomezinho, isso aqui não é uma espécie, é uma subespécie. É um grupo taxonômico diferente, mas não o suficiente para não ser para ser uma outra espécie. Por quê? Porque eles conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Tá bom? Então, se pegar um husky siberiano, que parece bastante aí, com o lobo acinzentado, botar eles para cruzarem, tá? E conseguirem, tá? Porque o lobo ele é um animal selvagem, tá? Mais para ele brigar com o husky, tá? Eles vão conseguir reproduzir e gerar descendentes férteis. Beleza? Vamos embora praticar. Nos Estados Unidos é diferente o lobo e coiote? Então, se você utilizar esse nome lobo, tá? Coiote eu não lembro em inglês, mas lobo é wolf, tá? Em inglês. Em inglês seria wolf, tá? Só que se você chegar com Canis lupus lá nos Estados Unidos, eles vão entender. E você também vai entender, porque Canis lupus é internacionalmente reconhecido, é a mesma espécie. Se você chegar lá falando lobo pro americano, ele não vai entender, certo? Mas Canis lupus pode ser que ele fique assim, não sei não, o que é isso, tá? Mas ele vai entender que Canis lupus é o wolf deles, certo? Confesso que o coiote, eu não vou lembrar qual é o nome popular, né, conhecido lá nos Estados Unidos por eles, tá bom? Mas bora praticar. Bora praticar. Vamos colocar isso aqui no exercício, que aí a gente vai entendendo até onde a gente entendeu mesmo na prática. Olha só. De acordo com o sistema binomial da nomenclatura estabelecido por Linneu, o nome científico Felis catus, observa que esse nome aqui, ó, Felis catus, está em itálico. Vocês estão observando que esse termo está diferente dos demais? Ele está destacado. Ok? Beleza? Agora, mais do que nunca, porque eu circulei ele. O nome científico Felis catus aplica-se a todos os gatos domésticos, como angorás, siameses, persas, abicinos, malhados. Quem são esses gatos? São as raças de gatos. Alguns são que a gente conhece como vira-latas, né? E outros são espécies específicas, tá? Mas não são espécies, tá? São raças. O gato selvagem, ele não é o Catus felis, ele é o Felis silvestris. O lince é o Felis lynx. E a puma ou a sussuarana é o Felis concolor.
São espécies relacionadas ao gato. Letra A qual gênero pertence todos os animais mencionados? Tem como a gente saber, galera, o gênero ao qual essas espécies pertencem? Eles são espécies diferentes, professor? Sim, são nomes diferentes. Felis catus, Felis silvestris, Felis lynx, Felis concolor. São nomes científicos diferentes. Ou seja, são espécies distintas. Quero saber. E aí, galera, a qual gênero esses grupos pertencem? Coloca para mim aí no chat. E B, porque todos os gatos domésticos são designados com o mesmo nome científico, mesmo eles sendo angorás, siameses, persas, albicinos, malhados. Vamos dar um minutinho porque eu quero ver a resposta de vocês. O detalhe, tá? De fato, né, são animais felinos, né? Só que é aquele detalhe, como é que a gente vai entender a classificação desses grupos, tá? Esse é o detalhe que a gente precisa ter, ó. Observa que todos esses animais são felinos, né? Assim como o leão é felino, mas pertence a um grupo completamente diferente. Assim como a onça também é um felino, mas pertence a outro grupo diferente. Esses animais aqui, o gato doméstico, o gato selvagem, o lince e a sussuarana pertencem a grupos próximos. E eu sei que eles pertencem ao mesmo gênero. Por quê? Porque o nome científico me ajuda a perceber. Era isso que eu queria que você tivesse pegado aqui, ó. Nesse primeiro, observa que o nome do lobo é parecido com o nome de quem? Do coiote. O nome do lobo é Canis lupus. O nome do coiote científico é Canis latrans. Qual é o grau de parentesco dele? Tá aqui, ó, Canis. Por quê? Porque o nome genérico vem do gênero ao qual eles pertencem. Lembra lá, ó. Outra coisa que eu preciso lembrar, ó, de vocês, ó. Ré, fi, có, fá, G. Esse Ezinho aqui é de... Isso aqui, galera, volta lá no começo da aula para quem perdeu, tá? Esse E aqui é de espécie. Cada letrinha, cada grupinho aqui é um grupo taxonômico ao qual a gente pertence. É espécie. G, gênero. Tá? Ré, reino, fi, filo. C, classe. O, ordem. F, família. G, gênero. E, espécie. Então, grupo próximo ao E, o G é gênero. E a gente vai ver isso na nomenclatura científica. Todos eles, o que eles têm em comum? O tal da palavrinha felis, 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 felis. Isso é o que a gente conhece como epíteto genérico. Então, qual é o gênero a qual esse grupo pertence? Felis.
certo? Então, qual é o gênero o qual o gato doméstico, o gato selvagem, o lince e a sussuarana pertencem? Pertencem ao gênero Felis. Beleza? Deu para tirar a dúvida aí? Bora para a próxima. Por que todos os gatos domésticos estão designados com o mesmo nome científico? Mesmo eles sendo os angorás, siameses, persas, abissínios e malhados. Olha o tanto de tipo de gato doméstico que a gente tem. Angorá, vou circular aqui agora de outra cor. Bota aqui de rua. Angorá, siamês, persa, abissino, malhado. Todos eles são gatos domésticos. Por que eles todos são classificados como Felis catus? Tá? Porque pertencem à mesma espécie. Podem se reproduzir, gerar descendentes férteis. Tá? É a mesma explicação que eu dei porque que um Rottweiler é da mesma espécie de um Pinscher, tá? Por mais que morfologicamente eles sejam diferentes, eles vão conseguir reproduzir, nem que seja de forma virtual. O que é essa forma virtual, professor? O Rottweiler cruzou com um vira-lata caramelo, o Pinscher cruzou com aquele poodlezinho pequenininho. Cada um desses casais tiveram um filhote, esses filhotes cresceram, entraram na maturidade sexual, vão conseguir se reproduzir e gerar descendentes férteis. Ou seja, porque pertencem à mesma espécie, compartilham características exclusivas entre si, capazes de se reproduzir, gerando descendentes férteis, mantendo o fluxo genético. Deu para pegar aí, não foi, galera? Boa, Felis, boa. Refere-se à mesma espécies, beleza, tá bom? Sistemática. Classificação biológica faz parte da sistemática, ramo da biologia que estuda e comparativamente a diversidade dos principais objetivos da sistemática são. Olha lá, ó, gente, o que eu botei para vocês, ó, reficofágio está dentro disso aqui, ó, certo? Todo ser vivo, cadê a canetinha? Todo ser vivo está dentro de grupos taxonômicos. Nós temos 3 domínios principais: eucária, bactéria e árquea. Nós, seres humanos, estamos dentro do domínio eucária. Dentro do domínio eucária, a gente tem o reino ao qual a gente pertence. Qual é o reino? Animalia. Dentro do reino Animalia, a gente tem o filo ao qual a gente pertence. Esse filo, tá aqui, ó, filo, é o quê? É o filo Chordata, onde estão todos os vertebrados. Dentro do filo Chordata, tem a classe das mamália, né? Que todos os mamíferos estão. E aí a gente vai descendo, até a gente encontrar o gênero Homo e a espécie Homo sapiens. Que espécie é essa? Homo sapiens. Essa espécie Homo sapiens aqui é a espécie humana, certo? Então, o nome científico da espécie humana é Homo sapiens. Pertencemos a qual gênero? Homo, tá? Hoje, vivos, só tem um gênero, só tem uma única espécie dentro do gênero Homo sapiens, dentro do gênero Homo, que é Homo sapiens. Beleza? E não temos subespécies, tá? Só temos uma única subespécie. Homo sapiens, sapiens, a qual nós pertencemos. Objetivos da sistemática: compreender os processos responsáveis pela existência da diversidade biológica, estabelecer critérios para organizar esses seres vivos, e o principal critério é a filogenética, ou seja, os princípios da evolução, e catalogar
diversidade biológica, desenvolvendo descrições completas e guias de identificação das características típicas, facilitando uma pessoa que descobriu, opa, tô andando aqui no mato, vi um sapinho novo, olha, essas cores são diferentes, esse padrão de comportamento, e aí eu vou pegar esse indivíduo e vou analisar nas publicações, nos artigos científicos para saber qual é o nome dele, certo? Para poder saber se ele se encaixa ou não se encaixa naquela espécie. Tá aí mostrando para vocês um grupo que a gente chama de grupo monofilético. O que é um grupo monofilético, professor? Um grupo que tem uma origem comum, certo? Uma único ancestral. Opa, ancestral comum. Grupo monofilético. Dentro desse grupo, tá lá o grupo do Canis. Isso aqui é um gênero. E a gente entra aqui, ó, o cão doméstico, o cão familiares e o cão lupus. Gente, isso modifica, tá? Hoje, esses dois representantes aqui são uma única espécie. Certo? Porque já fizeram vários estudos genéticos mostrando essa realidade, tá? Esse grupo aqui tá dentro do grupo dos canídeos, tá? Onde estão todos os lobos, tá? Lobo selvagem, o lobo guará e por aí vai indo. Ele pertence ao grupo dos carnívora, tá? Uma família, mas tá lá, ó, os felíneos são diferentes. Olha lá, o leopardo é uma pantera. É outro grupo, não é o grupo dos gatos, tá? Pantera pardus. Quem é o Pantera pardus? É o leopardo, certo? Não entendi o monofilético, Marivane. Monofilético é todo grupo, tá? Que tem, com todos os seus representantes, um único ancestral comum, certo? Beleza? Todo mundo aqui é marcado por serem do grupo carnívora, ou seja, eles são essencialmente carnívoros. E aí a gente estuda os carnívoros lá nas relações ecológicas, lá na cadeia alimentar, né? Normalmente eles são animais consumidores secundários, terciários ou quaternários. Tá? Uma onça, ela vai preferir comer uma maçãzinha ou ela vai preferir comer um outro animal? Vai comer outro animal. Assim como um cachorro, assim como um coiote, certo? Eles comem, devoram outros animais, inclusive o gato que pode ter na tua casa. Ele vai ter essa preferência, são animais caçadores, tá? E isso é importante para a gente entender até o comportamento animal. O gato, ele foi trazido para as casas para isso, para ele caçar o rato, caçar uma borboleta, né? Cachorro fica louco, enfurecido com borboleta, ele quer caçar, ele quer pegar. Gato também quer pegar gafanhoto, quer pegar barata. Essa é a ideia, é o instinto deles, porque eles estão dentro desse mesmo grupo. Tranquilo, é para isso mesmo. Boa, eu gostei da sua técnica para memorizar, né? Para lembrar. Gostei, Marivânia, gostei. É assim mesmo que a gente vai fazendo, tá? Observa isso, ó. Quanto mais para baixo, o que a gente vai ter? Menor parentesco evolutivo. Quanto mais para cima, tá dentro do mesmo grupo, maior parentesco. Certo? Observa o seguinte. Pantera tá de um grupo completamente longe, afastado. Mas a lontra e o toirão, certo? Que aí a gente conhece popularmente aí como toirão mesmo, né? Que seria... Ah, tem outro nome agora que me fugiu agora da memória. Aquele animal que sai... que solta um cheirinho. Esqueci agora o nome.
certo? Cada um desses animais, esses dois animais aqui, ó, o toirão e a lontra, eles são mais próximos, tá? Geneticamente, eles são mais próximos evolutivamente do que a pantera deles. Por quê, professor? Por conta do tal grupo monofilético. Essas linhas vão entrelaçar, tá? Quanto mais perto um grupo vai estar do outro, maior é o grau de parentesco. O grupo do leopardo, ele se separa lá na primeiro nó. Cada pontinha dessa aqui, galera, vou botar aqui de outra cor, ó, canetinha, vou botar aqui cor preta. Cada pontinho desse aqui, a gente chama isso de nó. O nó é o lugar onde separamos os grupos taxonômicos. Obrigado, Marivânia, tá? A gente conhece popularmente como gambá. Marivânia tá arrasando na aula hoje, participando, show. Obrigado, minha querida, tá? O nó, galera, ó, que eu risquei ali, ó, cada pontinho desse aqui, ó, a gente chama de nó. É um lugar, é uma hora no passado onde esses grupos se separaram, tá? Observa que o grupo das panteras se separou há muito mais tempo, então ele tem um menor parentesco evolutivo comparado a todos os outros, certo? Tem primeiro nó. Segundo nó, aqui, ó, 2. Segundo nó, separou o grupo do gambá, da lontra, do cachorro e do lobo, certo? Então, eles se separaram ali, tá bom? Mas aí a gente vai observar que o grupo do gambá e da lontra se separaram antes do que o grupo aqui que separa o lobo do cachorro. Ou seja, evolutivamente, como ele está mais próximo, ó, olha como esse nó aqui, ó, ele está mais perto do maior parentesco. Como é que a gente vai fazer essa leitura? A gente vai fazer a leitura dessa estrutura como cachorro e lobo têm um maior parentesco evolutivo comparado a todos esses outros animais. Esse gráfico aí tem um nome, galera. Esse gráfico se chama cladograma. Ele relaciona a classificação dos seres vivos com o grau de parentesco de evolução. Bora ver aqui, ó, uma questão que mostra isso. Isso aqui, galera, é um cladograma também, tá bom? Vamos fazer a leitura dele. Tá? O cladograma abaixo apresenta a relação evolutiva entre membros da superfamília Hominoidae, tá? Então eu tenho ali, ó, o que é marca-texto, ó, superfamília Hominoidae, certo? Cladograma, tá? Clado é o grupo taxonômico. Grama, grafia do grupo taxonômico. Dentro da superfamília Hominoidae separam-se dois grandes grupos, Hominidae e Ilobatidae, certo? Dentro de cada uma dessas, dentro da Hominidae, separa-se aqui, ó, subfamília. Observe, tá conseguindo acompanhar? Tribo, homo, pan, gorila, pombo são gêneros. Perguntinha, tá? Bora lá, juntos. Não dá tempo, a gente vai responder juntos. Homens. Homens está dentro do grupo dos homo, tá? Dentro do gênero homo. E gibões não possuem ancestral comum? Quem são os gibões? São esse grupinho aqui, ó. Ilobate. Não tem ancestral comum? Tem sim, o ancestral tá aqui, ó. Tá na mesma subfamília. Falso. 2. Homens, gorilas e pongos pertencem a famílias diferentes? Homens, gorilas e pongos
e pongos pertencem a famílias diferentes? Falso, pertencem à mesma família. 3. Homens, gibões, chimpanzés possuem um ancestral comum? Tranquilo, né? A alternativa C. Beleza? Aqui, ó, no B, ele pertencem à mesma família. Possuem ancestral comum. E o D, só para a gente fechar, são primatas pertencentes à mesma família. Não pertencem. Gibões pertencem à família distinta. Galera, foi um prazer estar com vocês. Vai ficar mais questões para vocês responderem e a gente se encontra na próxima aula. Grande beijo, um grande abraço. Até lá.